Fala galera, graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Espero que seja tudo certinho por aí, que você esteja em casa, saudável, feliz e glorificando a Deus. Antes de eu passar para você algo que o Senhor colocou no meu coração para esse papo pentecostal, eu quero convidar você que deixe seu joinha, inscreva-se no canal e, por favor, compartilhe essa mensagem, porque eu acredito que essa mensagem vai falar de uma forma muito especial no seu coração, viu? Fica ligado comigo. Esse papo pentecostal vai ser um pouco diferente dos demais, porque ele faz parte de uma experiência que eu tive recente com Deus e eu aprendi algumas coisas com ela e eu quero poder passar esse aprendizado para você. Nós estivemos reunidos em adoração alguns dias atrás com poucos irmãos, com todos os protocolos necessários aí para a gente poder se precaver no meio dessa pandemia que está tendo aqui no Brasil e também em todo mundo. E ao término da reunião, uma irmã da minha congregação me procurou e ela disse para mim: pastor, o Senhor me tocou para pedir para o Senhor meditar no texto de Jeremias 18 sobre descer na casa do oleiro. Aquilo foi muito interessante para mim. Nós somos pentecostais reformados, então, embora a gente professe o sola escritura, nós entendemos que o Espírito Santo ele pode operar de uma forma a nos dar esses sinais, essas pistas da sua presença e nos instigar a buscarmos na palavra de Deus direção e orientação para a nossa vida. E foi interessante que eu cheguei em casa e eu então fui meditar no texto de Jeremias 18 e eu fiquei bastante surpreendido com esse texto porque ele se fez novo para mim. Eu quero rapidamente passar para você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. A primeira coisa que ficou muito evidente para mim nesse texto é como que Deus pode se revelar para nós a parte do culto divinamente ordenado. Quando Jeremias recebeu essa palavra do Senhor, que orientou ele a descer a casa do oleiro, ainda existia o templo, ainda existia o sacerdócio levítico, mas Deus decide falar com Jeremias dentro de uma olaria, observando o trabalho do oleiro. Obviamente, com isso, Deus queria ensinar para Jeremias, e certamente quer ensinar para nós também, que a forma como o aprendizado espiritual que nós temos vai sendo enxertado e plasmado no nosso coração excede, sem dúvida alguma, os nossos encontros religiosos. É claro que no culto de adoração nós aprendemos a palavra de Deus e somos exortados a obedecê-la e guardar os mandamentos do Senhor, mas isso não impede de vez em quando, Deus se revelar para nós em situações cotidianas da vida. No trabalho, na escola, em casa, em experiências que temos, na solidariedade que nós demonstramos, em todas essas situações, nós podemos adquirir um aprendizado com o nosso Deus, com o nosso Pai, até porque o reino de Deus excede e muito os limites denominacionais. Segunda lição que esse texto me deu é o fato de que Deus deseja que nós tenhamos a forma que Ele quer que a gente tenha. É muito interessante você observar no texto que o vaso que o oleiro estava moldando, ele não ficou do agrado do oleiro, e o oleiro, sem nenhum medo, sem nenhum receio, desfez aquele vaso e formou naquele barro um vaso novo. Muitas pessoas guardam uma ambição terrena de serem aquilo que elas desejam ser. Isso pode contaminar o nosso coração como cristão. Nós ficarmos tão embriagados com a necessidade de termos uma autoafirmação ou de nos tornarmos aquilo que nós achamos que nós devemos nos tornar, a ponto de nós ignorarmos que Deus é soberano e Ele tem planos muito especiais com a nossa vida. Esse vaso aqui não ficou do agrado do oleiro e o oleiro quebrou e o oleiro fez um vaso novo conforme bem lhe pareceu, é o que a Escritura diz, e com isso Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês devem ter a forma que eu quero, vocês devem ser do jeito que eu quero, vocês devem viver do modo que eu quero que vocês vivam. Se você quiser escapar de muitas frustrações na vida, se você quiser escapar de muitas decepções, submeter-se ao plano de Deus é o caminho seguro. Muitos cristãos hoje vivem frustrados, machucados, feridos, porque forçaram situações que Deus não havia determinado para eles. Mas eu quero te dar um conselho nesse momento. Fazer o que Deus quer é o melhor para a sua vida. Terceiro ponto que eu observei no texto aqui. Deus não descarta o vaso que não deu certo. Nós temos uma tendência humana de abrir mão de tudo aquilo que não faz bem pra gente, não é mesmo?
a gente abre mão de trabalhos, de oportunidades, de relacionamentos, de igrejas. Nós vivemos uma época de descarte. Não tá bom, a gente descarta, não tá bom, a gente joga fora. Nós vivemos hoje com esse tipo de atitude que tira de nós grandes oportunidades de crescimento, de transformação, de maturidade, porque aquilo que não acaba com a gente nos torna mais fortes. Mas aqui nesse texto é tão interessante pensar que Deus, ele não descartou aquele vaso que não prestava. Eu e você podemos na caminhada falhar, nos machucar, nos ferir e muitas vezes estarmos até em desconformidade com o plano que Deus tem para a minha e para a sua vida, mas é precioso pensar que Deus não nos descarta. É precioso pensar que mesmo quando a gente tropeça, a gente não é descartado por Deus. Deus, na sua graça soberana, tem provisionado que cada servo dele seja conservado ao longo de toda a sua peregrinação. Se você teve um encontro salvífico com Cristo, se você creu nele para a salvação, se você experimentou o novo nascimento, você pode tropeçar. Mas segundo a Escritura, você não vai tropeçar fatalmente. Deus, o seu Pai, o seu Senhor, vai te levantar. Talvez, ao assistir esse vídeo, você esteja caído, machucado, sem alegria, sem esperança. Ouça o que Deus quer dizer para você através da Escritura. Assim como o oleiro pôde fazer desse vaso um vaso para a honra, Deus pode pegar a sua vida aos cacos, em pedaços e levantar você. Não temas, para o cristão não tem game over. Sempre temos um continue que nos dá a oportunidade de tentarmos mais uma vez. Essa é a graça de Deus. Esse é o Deus que você serve. Quarto aprendizado que eu tenho aqui, vou terminar com ele, é claro. É muito interessante ver no texto que em todo o processo do oleiro fazendo o seu vaso, modelando na roda aquele barro até dar uma forma para ele, o barro está nas mãos do oleiro, da mesma forma como eu e você estamos na mão do nosso Deus. E ao pensar nesse trabalho do oleiro e no fato do barro permanecer na mão do oleiro até que o vaso seja terminado, eu imediatamente me lembro das palavras do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 10, versículo 28 e versículo 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. A mensagem de Cristo é óbvia. Eu e você somos barro nas mãos do nosso Pai Celestial e da mesma forma de nosso Cristo Salvador, afinal, eles são um em essência, embora sejam distintos em personalidade. Desse modo, a palavra de Cristo é muito confortante e nos renova a esperança, porque ele diz que eu e você não podemos ser arrebatados, nem das mãos dele e nem das mãos do Pai Celestial. Certamente nesses dias de tanta falta de alegria, perspectiva e esperança, você esteja aí pensando que tudo acabou para você, mas você está em boas mãos. Ninguém pode tirar você das mãos de Cristo e muito menos das mãos de Deus Pai. Desse modo, levante suas mãos para o céu nesse momento. Renove a sua esperança. Erga a cabeça. Deposite a sua confiança em Jesus. Arrependa-se dos momentos de incredulidade que talvez tomaram conta do seu coração. Deus quer te levantar. Deus quer te dar uma esperança renovada na presença dele, uma alegria nova para servi-lo, uma alegria nova para adorá-lo. Se você colocar sua confiança no Senhor, tenha certeza disso. Não vai acontecer um game over na sua vida. Deus tem algo mais para você. Eu espero que essas palavras tenham trazido ao seu coração alento, como trouxeram ao meu enquanto eu meditava na Escritura. Peço que você compartilhe esse conteúdo, fique ligado no canal, porque teremos muitas novidades, sempre postando coisas novas para vocês e fazendo desse papo pentecostal um encontro de alegria e de comunhão na presença de Deus. Que Ele te abençoe.